Então, vamos exercitar aqui no primeiro exemplo a lei de Hess, que envolve também a variação de entalpia. Na reação entre o sódio metálico e a água, realizada em um becker aberto a 25 graus Celsius e 1 atm, olha só, está no estado padrão, né? 25 graus Celsius e 1 atm. Está aqui a reação, né? Entre o sódio e a água, sódio metálico, no estado padrão. E aí, olha, observem que essa equação, ela já tem um ΔH calculado, tá? Já calcularam o valor da variação de entalpia num estado padrão, né? Padronizaram isso e é de menos 365,5 quilojoules, tá? E aí, justamente, ele exemplifica isso aqui, ó. Isso aqui é só uma exemplificação, tá? Que, olha, na reação de 2 mols de sódio mais 2 mols de água, eu vou ter um desprendimento, uma liberação de calor de menos 365,5 quilojoules, justamente para que forme justamente aqui, olha, 2 mols de NaOH e 1 mol de gás de hidrogênio. Hidróxido de sódio, né? E aí vai formar 2 mols de hidróxido de sódio e 1 mol de gás oxigênio. Então, para que essa reação aconteça, eu tenho esse desprendimento de calor, tá? Que ele já foi calculado, né, em condições padrões, que vai ser o valor de menos 365,5 quilojoules, né? E aí, como é que eu calculo a partir da lei de Hess? Né? O que vai acontecer aqui? Olha, quando a equação, ela vai me dar as minhas etapas. Olha, isso aqui é uma etapa 1 aqui, etapa 2 e etapa 3. Para chegar na minha etapa final, que é a minha equação final aqui, ó, que ele chama de equação global, né? Que é a água formando o gás de hidrogênio mais meio de gás oxigênio, tá? E aí, olha, qual é a variação de entalpia para essa equação global? Pela lei de Hess, a lei de Hess me diz que se eu somar a variação de entalpia das minhas etapas, eu vou chegar na minha variação de entalpia final da minha equação global, tá? Então, ele sempre vai te dar as etapas, vai te dar a equação global, vai te dar também a variação da entalpia das etapas para achar aqui uma variação de entalpia final. Então, a lei de Hess, ela vai envolver metodologia de tentativa e erro, e para me chegar nessa equação final, eu tenho que balancear as minhas etapas para poder chegar na equação global. Então, se a entalpia ela é somada, as etapas também foram somadas para chegar aqui numa equação final. Olha. Na lei de Hess, para mim chegar à equação global, as etapas elas têm que ser simétricas, né? E aí, olha, nós temos que ter alguma noção de algumas regras para que isso funcione. Olha só. Quando uma equação termoquímica for multiplicada por um fator, o valor de ΔH da equação também será multiplicado pelo mesmo fator. Quando a equação química for invertida, o valor de ΔH fica com sinal trocado, né? E ao somar as equações, soma-se também o valor de ΔH. Então, olha só. Deixa eu ver. Aqui no quadro virtual,
Ele deu lá 3 equações, né? E aí, olha, a gente seleciona a que se parece mais aqui com a minha equação global, né? Olha, aqui nós temos a água, nós temos também a água aqui, o oxigênio desse lado e o hidrogênio também desse lado aqui. Só que as espécies, eu vou modificar a minha etapa, tá certo? A minha etapa, ela tem que estar semelhante, tá? À minha equação global, certo? Para me chegar à equação global. Então, olha só, a água está nos meus produtos. E aqui embaixo, ela está, na cor verde, ela está aqui nos meus reagentes. Portanto, eu modifico a minha etapa. Fazendo o quê? Invertendo. Portanto, como é que eu vou inverter? Deixa eu botar em outra cor aqui. Se eu vou inverter, a água vai passar a ser de produto, vai passar para reagente, portanto, vai ficar 2 mols de água, né? Do lado aqui dos meus produtos, né? Formando 2 mols de gás oxigênio mais o oxigênio, certo? Se eu fiz essa inversão, pela lei de Hess, quando eu vou inverter essa equação termoquímica, o ΔH vai trocar de sinal, né? Então, o ΔH antes era negativo, vai passar a ser positivo, mais 483,7, né? Ok, mas a minha equação, olha, ainda não está parecida com a equação global, tá? Essa aqui é a minha equação global. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que chegar nessa equação aqui. Então, observem, se eu pegar e dividir toda essa minha equação por 2, eu vou chegar na minha equação global, né? Então, eu venho aqui e divido tudo por 2, tá? Eu especifico aqui que eu vou estar dividindo todo mundo por 2. Vou fazer uma divisão. Aí, como é que vai ficar? Eu vou dividir somente aqui os mols, tá? Que é essas numerações que estão na frente aqui da minha espécie química, tá, gente? Então, olha, 2 dividido para 2 vai ser igual a 1, portanto, 1 eu não preciso explicitar, vai ficar somente a água, formando 2 dividido por 2 também vai ser igual a 1. Então, vai ficar aqui só o meu gás hidrogênio. Aqui é como se tivesse 1, né, implícito aqui, certo? Então, 1 dividido para 2 vai ficar 1 dividido para 2, né? Vai ficar meio, né? Ou 0, poderia colocar 0,5, mas eu vou representar aqui por meio de O2. Beleza? Se eu dividir a minha equação, o meu ΔH também vai ficar dividido. Portanto, 483,7 dividido para 2 vai dar 241,8 quilojoules. Certo? Então, aqui, gente, eu cheguei ao meu ΔH final, que era o que ele queria aqui, ó, tá?
Olha, observem que a equação global, olha, ficou... A minha equação aqui eu modifiquei para ficar igual à minha equação global que ele me deu. Certo? Sendo assim, se eu cheguei na equação que ele pediu, a minha equação global, tá? Eu consigo chegar aqui a meu ΔH final, que é de 241,8 quilojoules, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Curta, comente, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima aula.